Ela corria assustada na rua, e com as roupas rasgadas. Meu Deus, ele disse sem acreditar no que viu. A mulher atravessou a avenida sem olhar para os lados, os pés descalços batendo contra o asfalto ainda quente da tarde que terminava. O vestido azul, que horas antes devia ser bonito, pendia em frangalhos sobre os ombros magros. Ela olhava para trás a cada poucos segundos, tropeçando em sua própria pressa, quase caindo quando pesou numa poça de água suja perto do meio-fio. O homem que a observava estava parado em frente à padaria da esquina, segurando um saco de pão francês que esquecera completamente. Seus olhos arregalados seguiam cada movimento daquela figura desesperada. Havia algo nos olhos dela, mesmo à distância, que o deixou paralisado. Não era apenas medo. Era terror absoluto. O tipo de pavor que faz as pessoas esquecerem tudo, até mesmo que estão no meio da rua, vulneráveis, expostas. Quando ela finalmente desapareceu dobrando a esquina em direção ao bairro dos galpões abandonados, o homem ainda permaneceu ali, tentando processar o que acabará de presenciar. Deveria ter feito alguma coisa. Deveria ter chamado a polícia, ou pelo menos perguntado se ela precisava de ajuda. Mas o choque o manteve imóvel, e agora era tarde demais. Ela já se fora. 3 quarteirões adiante. A mulher desacelerou apenas o suficiente para recuperar o fôlego. Seus pulmões ardiam, e cada inspiração parecia rasgar seu peito por dentro. Ela se encostou contra a parede de tijolos de um antigo armazém, as mãos tremendo violentamente enquanto tentava ouvir por cima do som de sua própria respiração ofegante. Estaria ele ainda atrás dela? Teria conseguido escapar de verdade desta vez? As lágrimas começaram a cair sem que ela percebesse, deixando rastros limpos em seu rosto sujo de terra e suor. Como tudo tinha dado tão errado. Apenas 6 meses atrás, sua vida era completamente diferente. Havia planos, sonhos, uma rotina previsível e reconfortante. Havia segurança. Tudo mudou numa terça-feira comum de março. Ela estava voltando do trabalho no escritório de contabilidade onde trabalhava há 4 anos. O ônibus estava lotado como sempre, e ela precisou ficar de pé, segurando a barra de ferro gelada enquanto a cidade passava pela janela embaçada. Não notou o homem que entrou 2 paradas depois dela. Não viu como ele a observava com aquela intensidade perturbadora, como seus olhos a seguiam quando ela desceu na sua parada habitual. Nas semanas seguintes, pequenos sinais começaram a aparecer. Uma carta sem remetente na caixa de correio. Flores deixadas na porta do apartamento. A sensação persistente de estar sendo observada quando caminhava pela rua. Ela tentou ignorar, convencer-se de que era apenas paranoia, estresse do trabalho. Mas os sinais continuaram. Então vieram as ligações. O telefone tocava no meio da noite, e quando ela atendia, só havia silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de intenção. Ela começou a desligar o telefone antes de dormir, mas isso não a fazia sentir mais segura. Sabia que alguém estava lá fora, pensando nela, observando-a, esperando. Quando finalmente viu o rosto dele claramente, foi quase um alívio. Pelo menos agora sabia com quem estava lidando. Ele estava do outro lado da rua quando ela saiu do prédio numa manhã de sábado. Não tentou se esconder. Apenas ficou ali, olhando diretamente para ela com um sorriso que não chegava aos olhos. Um homem comum, de aparência inofensiva. Jeans, camisa polo, cabelo castanho bem cortado. Poderia ser qualquer pessoa. Ela correu de volta para dentro do prédio e chamou a polícia. Os oficiais foram gentis, mas não puderam fazer muito. Ele não tinha feito nada ilegal, explicaram. Estar na rua não era crime. Não havia ameaças diretas, nenhuma invasão de propriedade. Sugeriram que ela documentasse tudo, tirasse fotos se possível, pedisse uma ordem de restrição se as coisas piorassem. Mas como poderia piorar? Ele já sabia onde ela morava, onde trabalhava, seus horários, sua rotina. Ela era como um livro aberto para ele, enquanto ele permanecia sendo um estranho assustador. Ela começou a mudar seu comportamento. Variava os caminhos para o trabalho, saía em horários diferentes, parou de ir aos lugares que costumava frequentar, instalou trancas extras na porta, cobriu as janelas com cortinas grossas. Seu apartamento se transformou numa prisão que ela mesma construiu,
tentando manter o perigo do lado de fora. Durante algum tempo, pareceu funcionar. As semanas passaram sem sinais dele. Ela começou a relaxar, a pensar que talvez ele tivesse desistido, encontrado outra vítima, ou simplesmente perdido o interesse. Que tola ela foi em acreditar nisso. Numa quinta-feira à noite, ela acordou com um barulho. Seu coração disparou imediatamente, todos os instintos gritando perigo. Ela ficou completamente imóvel na cama, mal ousando respirar, tentando identificar de onde vinha o som. Então ouviu de novo. Passos, lentos, deliberados, vindos da sala. Ele estava dentro do apartamento. O terror que a inundou naquele momento era diferente de tudo que já experimentara. Era primordial, visceral, o tipo de medo que desliga o pensamento racional e aciona apenas o instinto de sobrevivência. Ela não pensou, apenas agiu. Rolou da cama silenciosamente, pegou o telefone celular e se escondeu no armário, puxando as portas quase completamente fechadas. As mãos tremiam tanto que mal conseguia discar. Ligou para a emergência e sussurrou a situação numa voz que não reconheceu como sua. A atendente disse para ela ficar onde estava, que a ajuda estava a caminho. Apenas 5 minutos, aguente firme. Mas os passos estavam se aproximando. Ela podia ouvi-lo andando pelo corredor, parando em cada cômodo, procurando. Sabia que era questão de tempo até que ele abrisse a porta do quarto. E então o armário. E então, ela não esperou para descobrir. Quando ouviu a maçaneta do quarto girando, algo dentro dela quebrou. A mesma força que a mantivera paralisada de medo agora a impulsionou para a ação. Ela explodiu para fora do armário, pegando-o de surpresa. Ele estava entre ela e a porta do quarto, mas a janela estava aberta, como ela sempre deixava para arejar o ambiente. Ela correu para a janela sem pensar nas consequências. Estava no 3º andar. Não importava. Qualquer coisa era melhor do que ficar ali com ele. Mas ele foi rápido, mais rápido do que ela esperava. Sentiu as mãos dele agarrando seu braço, puxando-a de volta. Ela gritou, um som agudo e desesperado que rasgou a noite silenciosa. O tecido do vestido rasgou quando ela se debateu, tentando se soltar. Ela chutou para trás, acertando algo sólido, ouvindo um grunhido de dor. A pressão no braço afrouxou por um segundo, apenas um segundo, mas foi suficiente. Ela se jogou para a janela, agarrando-se à escada de incêndio do lado de fora. O metal estava frio e enferrujado sob suas mãos. Ela desceu tão rápido quanto pôde, os pés escorregando nos degraus estreitos. Atrás dela, ouvia barulho na janela. Ele estava vindo atrás. Quando seus pés tocaram o chão do beco, ela estava descalça. Não sabia quando havia perdido os sapatos. Não importava. Ela correu, saiu do beco para a rua principal e continuou correndo. As luzes da cidade borravam ao seu redor, rostos chocados de pessoas que passavam se tornando manchas indistintas em sua visão periférica. Foi quando o homem em frente à padaria a viu. Agora, encostada na parede do armazém abandonado, ela tentava decidir o que fazer. Não podia voltar para casa. Ele sabia onde ela morava. Tinha conseguido entrar uma vez, conseguiria de novo. Não podia ir para o trabalho, ele conhecia o lugar. Seus amigos, sua família, todos os lugares que ela frequentava, todos estavam comprometidos. Ele tinha mapeado sua vida inteira. Ela precisava desaparecer. A ideia tomou forma lentamente, mas com crescente certeza. Era a única maneira. Tinha que deixar tudo para trás. Começar de novo em algum lugar onde ele nunca pensasse em procurar. Mudar de nome, de aparência, de cidade, talvez até de estado. Tornar-se outra pessoa. Mas como? Ela não tinha dinheiro guardado para uma fuga dessas. Não tinha contatos em outras cidades. Não sabia como se desconectar de sua identidade antiga sem deixar rastros. O mundo moderno tornava quase impossível simplesmente desaparecer. Havia registros digitais, rastros de cartão de crédito, câmeras de segurança em cada esquina. Ela precisava de ajuda. Havia uma pessoa que talvez pudesse entender. Marina, uma colega do escritório que se tornará amiga nos últimos meses. Ela tinha mencionado uma vez, durante um almoço, que tinha uma irmã que trabalhava com vítimas de violência doméstica, ajudando-as a reconstruir suas vidas longe de parceiros abusivos.
Talvez ela soubesse de recursos, abrigos, maneiras de desaparecer com segurança. A mulher saiu da sombra do armazém e começou a caminhar, mantendo-se perto dos prédios, evitando as áreas bem iluminadas. Precisava de um telefone. O dela estava no apartamento, junto com sua bolsa, sua carteira, seus documentos, tudo. Ela literalmente não tinha nada além do vestido rasgado que vestia. Viu uma farmácia aberta uma rua adiante. Havia um telefone público do lado de fora, uma relíquia do passado que a maioria das pessoas nem notava mais. Ela verificou seus arredores cuidadosamente antes de se aproximar, ainda esperando ver sua figura surgindo das sombras. O telefone funcionava. Ela discou o número de Marina de memória, uma das poucas coisas que ainda guardava na cabeça em vez de apenas no celular. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por favor, atenda. Ela implorou silenciosamente. Na 5ª tocada, Marina atendeu, a voz sonolenta e confusa. Era quase meia-noite. As palavras saíram num jorro desesperado e desconexo. Marina levou alguns segundos para entender o que estava acontecendo, mas quando entendeu, sua voz mudou imediatamente, tornando-se firme e focada. Ela disse para a mulher ficar exatamente onde estava. Estaria lá em 15 minutos. Não falasse com ninguém. Não se movesse. Apenas esperasse. Os 15 minutos pareceram durar horas. Cada carro que passava fazia seu coração disparar. Cada figura que aparecia na esquina fazia suas pernas ficarem tensas, prontas para correr de novo. Mas ela forçou-se a ficar parada, confiando na promessa de Marina. Quando o carro familiar finalmente parou na frente da farmácia, a onda de alívio quase a derrubou. Marina saiu rapidamente, com um cobertor nas mãos. Ela envolveu a mulher sem fazer perguntas, guiando-a gentilmente para o carro. Só quando estavam dirigindo, as portas trancadas e a cidade ficando para trás, Marina finalmente falou. Ela conhecia o lugar. Sua irmã trabalhava lá. Era seguro, escondido, especializado em exatamente esse tipo de situação. Elas não fariam perguntas que ela não quisesse responder. Dariam roupas, comida, um lugar para dormir. E mais importante, ajudariam a traçar um plano. O abrigo ficava do outro lado da cidade, numa casa discreta num bairro residencial tranquilo. De fora, parecia uma casa comum, nada que chamasse atenção. Era exatamente esse o ponto. As mulheres que chegavam ali precisavam de invisibilidade, de um lugar onde pudessem se sentir seguras sem medo de serem encontradas. A irmã de Marina, Paula, estava esperando na porta. Ela devia ter os 40 anos, cabelos grisalhos puxados num rabo de cavalo prático, olhos gentis mas experientes. Já tinha visto isso antes, muitas vezes. Conhecia o olhar no rosto da mulher que entrava pela porta. As roupas rasgadas, os pés feridos, o corpo inteiro tremendo não de frio mas de trauma. Ela a levou para dentro sem cerimônias, oferecendo água, roupas limpas, um quarto pequeno mas confortável. Disse que poderiam conversar pela manhã, quando ela estivesse mais descansada. Por enquanto, o importante era dormir. Mas o sono não veio facilmente. A mulher ficou deitada na cama desconhecida, olhando para o teto escuro, repassando os eventos das últimas horas. Sua vida tinha acabado esta noite. Não a vida física, mas a vida que conhecia. Amanhã, teria que começar a construir uma nova do zero. A pergunta que a mantinha acordada era simples mas devastadora. Quem ela seria agora? Seu nome teria que mudar. Seu histórico profissional teria que ser inventado. Ela teria que aprender a mentir de forma convincente sobre seu passado, criar uma história plausível mas verificável. Teria que se acostumar a olhar por cima do ombro para sempre, nunca completamente certa de que estava segura. E a pior parte, ela teria que deixar todos para trás. Seus pais não poderiam saber onde ela estava, pelo menos não por um tempo. O contato poderia ser rastreado, usado para encontrá-la. Ela teria que deixá-los pensando, o quê? Que ela desapareceu. Que algo terrível aconteceu. A culpa dessa dor que causaria era quase insuportável. Mas a alternativa era pior. Ela sabia disso com certeza absoluta. Se ficasse, ele eventualmente conseguiria. Homens como ele não desistiam. Eram pacientes, determinados, dispostos a esperar meses ou anos pela oportunidade certa. E quando conseguissem,
O resultado seria sempre o mesmo. Ela tinha lido as estatísticas. Sabia quantas mulheres morriam nas mãos de stalkers, ex-parceiros, homens que se recusavam a aceitar não como resposta. Não seria mais uma estatística. Não se tornaria apenas mais um nome em um artigo de jornal. Mais uma tragédia evitável que ninguém conseguiu evitar. Finalmente, nas primeiras horas da manhã, ela adormeceu de exaustão. Seus sonhos foram fragmentados e perturbadores, cheios de corredores sem fim e portas que não abriam. Do som de passos sempre se aproximando, mas nunca chegando. Quando acordou, o sol já estava alto. Levou alguns segundos para lembrar onde estava, porque estava ali. Então tudo voltou numa enxurrada, e ela teve que lutar contra o impulso de se enrolar embaixo das cobertas e nunca mais sair. Mas havia uma batida suave na porta. A voz de Paula do outro lado, perguntando se ela estava acordada, se queria café da manhã. A normalidade mundana da pergunta era estranha nesse contexto, mas também reconfortante de alguma forma. A vida continuava. Mesmo depois do trauma, da fuga, do medo, ainda havia café da manhã. Ela se levantou, vestiu as roupas limpas que Paula tinha deixado na noite anterior, jeans e uma blusa simples que eram um pouco grandes mas funcionavam. Olhou-se no espelho do pequeno banheiro anexo ao quarto e mal reconheceu seu reflexo. O rosto estava pálido, magro demais, com olheiras profundas. Mas os olhos tinham algo diferente. Uma determinação que não estava lá antes. Paula estava na cozinha quando ela desceu. Havia panquecas, frutas, café. Outro residente do abrigo estava sentado à mesa. Uma mulher mais velha que lhe deu um pequeno aceno, mas não falou. Aqui. Todo mundo respeitava a privacidade dos outros. Cada pessoa tinha sua própria história, seu próprio trauma, e ninguém forçava conversas. Depois do café, Paula a levou para seu escritório. Era hora de começar a planejar. Os meses seguintes foram os mais difíceis de sua vida. Paula a conectou com advogados especializados em casos de stalking, com psicólogos que trabalhavam com vítimas de trauma, com especialistas em segurança que ensinaram técnicas de proteção e anonimato. Ela aprendeu a usar dinheiro em vez de cartões, a evitar câmeras de segurança, a criar perfis online falsos que pareciam reais o suficiente para não levantar suspeitas. Mudou a cor do cabelo 3 vezes antes de decidir por um tom que parecia suficientemente diferente. Aprendeu a se vestir de forma diferente, andar de forma diferente, até falar de forma ligeiramente diferente. Pequenas mudanças que, juntas, transformavam sua aparência o suficiente para que alguém que só a conhecesse casualmente não a reconhecesse. Encontraram uma cidade pequena a 3 estados de distância. Não tão pequena que uma pessoa nova chamasse muita atenção, mas não tão grande que ela se perdesse completamente. Um lugar onde poderia reconstruir discretamente, encontrar trabalho, talvez até fazer novos amigos eventualmente. A parte mais difícil foi a carta para seus pais. Paula a ajudou a escrevê-la, explicando apenas o suficiente para que eles soubessem que ela estava viva e segura, mas não o suficiente para que pudessem encontrá-la ou serem encontrados por ele através dela. Ela prometeu que voltaria a entrar em contato quando fosse seguro, mas não sabia quando seria. Poderia ser anos. Chorou ao colocar a carta no correio, sabendo a dor que causaria, mas também sabendo que era necessário. 6 meses após aquela noite terrível em que correu pela rua com as roupas rasgadas, ela estava numa pequena cidade costeira, trabalhando numa biblioteca local sob um nome novo. Tinha um apartamento minúsculo mas aconchegante, algumas plantas que tentava manter vivas, uma rotina calma e previsível. Ainda olhava por cima do ombro. Ainda sentia o coração disparar quando via um homem de aparência vagamente similar. Ainda acordava às vezes no meio da noite, certa de ter ouvido passos. O trauma não desaparecera. Talvez nunca desaparecesse completamente. Mas ela estava viva. Estava segura. Estava reconstruindo, tijolo por tijolo, uma vida que era sua, que ninguém poderia tirar dela. Às vezes, pensava no homem em frente à padaria, aquele que a viu correndo. Perguntava-se se ele ainda pensava nela, se questionava o que tinha acontecido com aquela mulher assustada. Queria poder dizer a ele que estava tudo bem agora, que ela tinha conseguido. Mas essa era a natureza da sobrevivência. Você desaparecia sem deixar rastros,
sem fechamento para aqueles que testemunhavam apenas fragmentos de sua história. Você se tornava um mistério, uma pergunta sem resposta. E talvez fosse melhor assim. Mistérios eram difíceis de rastrear. Mistérios podiam permanecer seguros. Numa tarde tranquila de outono, enquanto organizava livros nas prateleiras da biblioteca, ela percebeu que tinha sorrido para um cliente sem pensar. Um sorriso genuíno, não forçado. A primeira vez em muito tempo que isso acontecia naturalmente. Era um começo pequeno, mas era um começo. A vida que ela conhecera tinha acabado naquela noite terrível. Mas uma nova vida estava começando. Diferente, mais cautelosa, marcada permanentemente pelo medo e pela perda. Mas ainda assim, uma vida. Sua vida. E isso, ela percebeu, teria que ser suficiente. 2 anos se passaram desde que ela chegara à pequena cidade costeira. O nome que escolhera, Laura Mendes, já soava natural quando alguém a chamava. Às vezes, levava alguns segundos para lembrar que esse não era o nome com que nascerá, que havia outra pessoa, em outra vida, que ela deixará para trás. A biblioteca se tornará seu santuário. Havia algo profundamente reconfortante em estar cercada por histórias de outras pessoas, mundos onde ela podia se perder sem medo. As crianças que vinham para a hora do conto às quartas-feiras à tarde a chamavam de Tia Laura, e ela se pegava esperando ansiosamente por esses momentos, pela alegria pura em seus rostos quando ela fazia vozes diferentes para cada personagem. Tinha feito algumas amizades superficiais, nada muito profundo, porque intimidade requeria verdades que ela não podia compartilhar. Mas havia conversas agradáveis com Dona Célia, que trabalhava na padaria da esquina, e com Roberto, o dono da livraria de usados onde ela passava as tardes de sábado procurando tesouros esquecidos. Em certas noites, quando a solidão pesava demais, ela quase pegava o telefone para ligar para seus pais. Já tinha decorado o número, embora nunca o tivesse discado dessa cidade. Paula mantinha contato através de um sistema elaborado de e-mails criptografados, passando notícias ocasionais. Seus pais estavam bem. Ainda esperavam por ela. Ainda acreditavam que um dia ela voltaria. Essa esperança era tanto um consolo quanto uma agonia. Foi numa terça-feira comum de novembro que tudo mudou novamente. Ela estava no balcão de atendimento da biblioteca, ajudando um senhor idoso a encontrar livros sobre jardinagem, quando a porta se abriu e um grupo de turistas entrou. Era comum nessa época do ano, quando o clima mais ameno atraía visitantes do interior procurando a brisa do mar. Ela não olhou imediatamente. Apenas ouviu as vozes, a conversa animada sobre onde almoçar depois. Então uma das vozes disse algo que fez seu sangue gelar. Não eram as palavras em si, mas o timbre, a cadência específica. Ela conhecia aquela voz. Forçou-se a olhar, mantendo a expressão neutra mesmo quando seus olhos confirmaram o que seus ouvidos já sabiam. Ali, a menos de 10 metros de distância, estava Marina, sua antiga colega de trabalho, a amiga que a resgatara naquela noite terrível, que a levará para Paula e o abrigo. Mas Marina não estava sozinha. Havia 3 outras pessoas com ela, claramente amigas ou familiares, todas rindo de alguma piada interna. Estavam de férias, obviamente. E de todas as cidades costeiras em todos os estados, tinham escolhido essa. O pânico subiu em sua garganta como Billy. Se Marina a reconhecesse, se dissesse seu nome verdadeiro em voz alta, se causasse uma cena de reencontro emocionado, tudo estaria perdido. Mesmo que ele não estivesse procurando ativamente mais, mesmo que tivesse desistido, havia sempre a chance de que informação sobre onde ela estava pudesse chegar até ele através de alguma conexão digital, algum post de rede social, algum descuido. Ela se virou rapidamente, fingindo procurar algo embaixo do balcão, mantendo o rosto escondido. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos na biblioteca podiam ouvi-lo. Ela precisava sair dali. Mas como fazer isso sem chamar atenção? Marina e seu grupo se moveram mais para dentro da biblioteca, observando as estantes, comentando sobre a arquitetura charmosa do prédio antigo. Suas vozes ecoavam no espaço silencioso. A qualquer momento, Marina olharia na direção do balcão. E então, ela pegou uma pilha de livros que estavam esperando para serem guardados e se levantou, mantendo os livros na frente do rosto como um escudo improvisado.
Caminhou rapidamente para os fundos da biblioteca, para a sala de processamento onde os funcionários trabalhavam longe dos olhos do público. Mariana, a bibliotecária-chefe, olhou surpresa quando ela entrou de repente, fechando a porta atrás de si. Não estou me sentindo bem, ela disse, e não era mentira. Sentia náusea real, tonturas, as mãos tremendo tanto que quase derrubou os livros. Posso sair mais cedo hoje? Mariana franziu a testa, preocupada. Claro, Laura. Você está muito pálida. Quer que eu chame alguém? Não, não. Só preciso ir para casa e descansar. Desculpe pelo transtorno. Ela pegou sua bolsa do armário de funcionário, se saiu pela porta dos fundos, a que dava para o beco atrás do prédio. Seus pés a levaram automaticamente para casa, mas sua mente estava disparada em pânico. Marina estava aqui, na sua cidade, na sua biblioteca. Quanto tempo ficaria? Voltaria. Reconheceria Laura como sendo ela, mesmo com o cabelo diferente, o estilo diferente, a linguagem corporal cuidadosamente alterada. Pior ainda, quanto tempo levaria até que Marina mencionasse casualmente nas redes sociais que estava visitando essa cidade específica? Se ele ainda a seguia online, se ainda prestava atenção nas pessoas que eram próximas a ela em sua vida antiga, poderia fazer a conexão. Poderia pensar, talvez ela esteja se escondendo por perto. Poderia vir procurar. De volta ao apartamento, ela trancou a porta e fechou todas as cortinas, o velho hábito retornando instantaneamente. Sentou-se no chão da sala, abraçando os joelhos contra o peito, tentando controlar a respiração que ameaçava se transformar em hiperventilação completa. Ela tinha sido tão cuidadosa, tão meticulosa, e agora, por puro acaso, pura má sorte, seu mundo cuidadosamente construído estava ameaçado. Pegou o celular com mãos trêmulas. Precisava falar com Paula. Ela saberia o que fazer. A ligação foi atendida no segundo toque. Paula ouviu em silêncio enquanto ela explicava a situação, sua voz quebrando em alguns momentos. Quando terminou, houve uma pausa longa do outro lado. Você precisa tomar uma decisão, Paula finalmente disse, sua voz calma mas séria. Você pode deixar a cidade imediatamente, ir para outro lugar, começar de novo outra vez. Ou pode ficar e arriscar. Arriscar o que exatamente? Arriscar que Marina a veja e reconheça. Se isso acontecer, você pode confiar nela para manter seu segredo. Ela te ajudou antes. Ela entende a situação. Poderia entender novamente. Mas essa era a questão, não era? Confiança. Ela tinha construído toda uma vida baseada em não confiar em ninguém completamente, em manter segredos, em sempre ter uma saída. Agora Paula estava sugerindo que ela confiasse que Marina não cometeria um erro inocente que a colocaria em perigo. Não sei se consigo arriscar, ela sussurrou. Então você precisa ir. Esta noite, se possível. Amanhã de manhã no mais tardar. A ideia de fugir de novo, de deixar para trás tudo o que construíra nesses 2 anos, era insuportável. Mas a ideia de ficar e ser encontrada era pior. Ela passou a noite empacotando o essencial numa mochila. Roupas, documentos, o dinheiro de emergência que sempre mantinha escondido. Deixaria para trás os móveis, os livros que colecionara, as plantas que finalmente aprenderá a manter vivas. Tudo podia ser substituído. Sua vida não. Mas quando o sol começou a nascer, ela ainda estava sentada na sala, a mochila aos pés, incapaz de se forçar a sair pela porta. Algo dentro dela resistia. Quantas vezes teria que fugir? Quantas vidas teria que abandonar? Quando seria suficiente? Tomou uma decisão impulsiva, possivelmente estúpida. Pegou o telefone e mandou uma mensagem para Paula. Preciso do número de Marina. A resposta veio quase imediatamente. Tem certeza? Não, mas preciso fazer isso de qualquer jeito. O número chegou minutos depois, junto com um aviso. Seja cuidadosa com o que diz ao telefone. Use apenas mensagens criptografadas. Mas ela não queria mensagens. Queria ouvir a voz de Marina, julgar pela reação dela se isso era um erro terrível ou a coisa certa a fazer. Discou antes que pudesse se arrepender. Marina atendeu com um alegre alô, que fez o coração dela doer com memórias de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Marina, sou eu. Ela não disse o nome,
nem o antigo nem o novo. Houve um silêncio atordoado do outro lado. Então um suspiro que era metade soluço. Meu Deus! Você está bem. Estou. Ou estava. Marina, você está numa cidade costeira agora. De férias. Estou, como você, ó. A compreensão chegou rapidamente. Oh não. A biblioteca. Você trabalha na biblioteca. Trabalhava. Preciso que você me prometa algo. Qualquer coisa. Quando você postar sobre suas férias, não mencione a cidade. Não marque a localização. Não poste fotos que mostrem nomes de ruas ou estabelecimentos locais. Por favor. Eu nunca faria nada que te colocasse em perigo. Você sabe disso. Eu sei. Mas às vezes não percebemos. Uma foto inocente, um comentário casual, e alguém com as ferramentas certas pode descobrir onde foi tirada. Já apaguei tudo que postei ontem. Fui cuidadosa, mas vou ser mais ainda. E não voltarei à biblioteca. Prometo. Obrigada. Ela sentiu as lágrimas começando a cair. Como? Como estão todos? Marina hesitou. Todos sentem sua falta. Seus pais. Ela parou, reconsiderando. Eles estão bem. Paula mantém contato com eles, certo? Mantém. Então você sabe que eles esperam por você. Todos nós esperamos. Não sei se esse dia vai chegar, Marina. Ele já te encontrou? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Não, eu. Por que está perguntando? Porque se ele não te encontrou em 2 anos, talvez seja hora de considerar que você ganhou. Que você conseguiu. Que pode parar de correr. As palavras ficaram suspensas entre elas. Ela nunca tinha pensado dessa forma. A fuga se tornará tão parte de sua identidade que não conseguia imaginar não estar fugindo. Ele foi preso, sabe? Marina disse suavemente. Há cerca de 1 ano. Violou a ordem de restrição de outra mulher. Agora tem antecedentes criminais. Está sendo monitorado. O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Por que ninguém me contou? Paula não sabia se deveria. Não queria que você ficasse complacente. Homens assim às vezes ficam piores quando presos. Mas pensei que você deveria saber. Especialmente agora. Ela desligou alguns minutos depois, a cabeça girando. Ele estava preso. Monitorado. Isso a tornava segura. Ou apenas temporariamente segura até que ele saísse. Mais zangado, mais determinado. Não sabia a resposta. Mas sabia uma coisa. Estava cansada de correr. Pegou a mochila e começou a desempacotá-la, colocando cada item de volta no lugar. Ficaria. Pelo menos por enquanto. Seria mais cuidadosa, mais vigilante. Mas ficaria. E talvez, apenas talvez, um dia conseguisse realmente acreditar que estava segura.